o interessante. Numa aula especial, trocamos ideias sobre diversos assuntos do interesse da maioria. Lena, nossa querida colega, alegre como sempre, indagou: Patrícia, por que uns se deslumbram tanto com as colônias e outros não? Nada deve acontecer em excesso, expliquei. O equilíbrio precisa existir sempre. Colônias servem de lar a muitos desencarnados, mas temporariamente. É necessário amar, respeitar e dar valor a todas as formas de lar. Muitos, pela vibração, se afinizam mais com estes lugares de paz e harmonia, que para outros são monótonos e sem atrativos. Quando aprendermos a ver Deus em tudo e dentro de nós, qualquer lugar é maravilhoso, pois não existem lugares ruins. Se estamos satisfeitos conosco, seremos felizes onde estivermos. Se insatisfeitos, nada nos parece suficientemente bom. Josefino perguntou para elucidar-se: Patrícia, as colônias progridem? Sim, e muito. As colônias estão sempre progredindo pelo trabalho de seus moradores. Sempre se modificam para melhorar a vivência temporária de todos que aqui vêm. Elas aumentam de tamanho? Quem as constrói? Indagou Josefino novamente. Normalmente, respondi, as colônias são criadas pequenas pelos seus fundadores. Vão sendo ampliadas conforme a necessidade. Seus fundadores são sempre desencarnados que amam o bem e o próximo. Muitas vezes, após a fundação, permanecem eles trabalhando nelas, para o bem comum. Cada colônia tem seus fundadores. São eles orientados por espíritos superiores, que trabalham como construtores no plano espiritual. Patrícia, nunca tive uma profissão, nem quando encarnado, nem quando vagava desencarnado, disse Josefino. Aqui aprendi muito e após o curso vou estudar enfermagem. Fico contente por você, porque conhecimentos só nos fazem bem e quanto mais sabemos, mais podemos ser úteis. Patrícia, replicou Marília, continuaremos a exercer aqui a profissão que tínhamos quando encarnados? Fui advogada. Poderei trabalhar na advocacia? Quando encarnada, preocupei-me muito com isso. Marília, profissões devem ser temporárias. Encarnados as temos também para a sobrevivência. Aqui devemos ser úteis, aprendendo as muitas formas de ser assim. Os conhecimentos que teve ao estudar e exercer sua profissão fizeram que desenvolvesse sua inteligência, pois os conhecimentos que nos esforçamos para obter nos pertencem. Os encarnados não devem preocupar-se com o exercício de suas profissões no plano espiritual, ou inquietarem-se por não terem alguma. Quando queremos, achamos sempre um modo de ser útil e de trabalhar. Aqui é uma continuação da vida, mas muda-se muito de vez que as coisas que fazíamos quando encarnados, não há muitas vezes como e por que fazê-las no plano espiritual. Aqui, as colônias, fazemos rodízio de muitas tarefas para aprender mais e também para escolher da que mais gostamos para elas nos dedicarmos. Você, Marília, poderá fazer muitas tarefas e muito lucrará como aprendizado. E no umbral? Perguntou Marília novamente. Trabalham por lá? Exercem os desencarnados as profissões que tinham quando encarnados? Os que sofrem no umbral, elucidei, não fazem nada, a não ser os que são obrigados, como escravos. Os moradores, principalmente das regiões umbralinas, trabalham, só que de modo muito diferente dos desencarnados, que o fazem para o bem comum. No umbral, tudo é feito com egoísmo, vaidade e para o mal. Consideram estar trabalhando quando estão vingando, obsediando e destruindo. Lá, muitos têm conhecimentos, mas os usam de forma errada. Quanto às profissões que tinham quando encarnados, quase sempre não têm como exercê-las, já que a vida física difere muito da que vivemos no plano espiritual.
Patrícia, disse Marília, quando eu ainda estava encarnada, um amigo meu desencarnou. E na ocasião fiquei muito impressionada. Comecei a sentir muitas dores, como ele as sentia. Meu esposo me levou ao centro espírita e lá me falaram que ele não estava comigo como julgávamos, mas sim no hospital no plano espiritual. Fui aconselhada a não pensar mais nele e assim melhorei. Lembrando agora deste fato, gostaria de entender o que se passou. Vou lhe responder o que pode ter ocorrido. Porém, não se pode dar uma resposta categórica para algo, sem se analisar bem o que aconteceu. Para cada fato, há várias explicações. Este seu amigo desencarnado não estava perto de você, mas, ao pensar muito nele, você se ligou mentalmente a ele. Quando isso acontece, o que pode suceder é uma transmissão de vibrações e até mesmo uma transfusão de energias. Por isso, somos incentivados pelos instrutores a fazer coisas boas e a nos ligar a pensamentos elevados ou a espíritos bons, pois assim, procedendo, absorvemos suas vibrações. Aquele que tem mais, dá ao que tem menos. Ao pensarmos coisas ruins, prendemo-nos a espíritos afins e deles recebemos as más vibrações. Quando não somos por eles vampirizados, principalmente se estivermos encarnados. Podemos também permutar vibrações de desarmonia e angústias. Você, encarnada na época e pensando forte, se ligou a seu amigo desencarnado, que mesmo socorrido no hospital, ainda estava enfermo. E assim ocorreu a troca de fluidos. Ao não pensar mais nele tão insistentemente, desligou-se e melhorou. Devemos orar para todos, sem atrair para nós o que o outro esteja sentindo. É preciso orar, mas somente enviar à pessoa a quem oramos bons fluidos, ânimo, paz e alegria. Patrícia, por que há tantos desequilibrados? São muitos os desencarnados e perturbados, e também vemos encarnados com cérebros danificados, portando doenças mentais. Este assunto me intriga, falou Olavo. Você, Olavo, deu a designação certa, desequilíbrio, falei. Encarnados, quando se alimentam demasiado, desequilibram o aparelho digestivo, e a má digestão certamente os incomodará. Do mesmo modo, podemos nos equilibrar ou não, como resultado de nossos atos. Ações boas nos equilibram, harmonizando-nos com a perfeição. Ações más danificam o que está bem, desequilibram, trazendo sempre a doença e o sofrimento. E quando sofremos sem nos revoltar, acabamos por entender que foram nossos atos negativos que motivaram essa situação. Ao mudarmos nossa maneira de viver, teremos aprendido mais uma lição. E se não aprendermos pelo amor, acabaremos aprendendo pela dor. A mente e o corpo não são criados por nós, apenas os desenvolvemos. Tanto a mente como o corpo anseiam pela harmonia que compõe a natureza. Essa harmonia só é possível quando não há interesse pessoal e quando todos trabalham com um único objetivo, o do bem comum. Agindo egoisticamente, nós nos separamos espontaneamente do movimento da vida. É como se o feto recuasse o sangue da mãe que o sustenta. A mente ou um corpo privado de fluidos cósmicos pelo egoísmo entram em estado de perturbação. O remorso destrutivo também desequilibra bastante. Muitos, ao desencarnarem, percebem o tanto que erraram, perturbando-se demasiado e depois. Sem um preparo especializado das colônias, uma compreensão ao reencarnar, passam para o corpo esse desajuste. Essas deficiências também podem ocorrer quando abusam do corpo saudável, danificando-o com drogas ou suicidando-se. Então, se ressentirão em outra encarnação, de um corpo perfeito. Igualmente, o desequilíbrio mental será causado pelo abuso da inteligência,
ao se prejudicar os outros. As anomalias físicas não existem como punição de Deus, mas sim como consequências do nosso remorso destrutivo, advindo da vivência dos teens egoísticos, como se não participássemos da humanidade. Reconhecer que erramos é fundamental, mas punirmos-nos, por incrível que pareça, é uma atitude de egoísmo, que seria mais agradável a Deus. Ser um aleijado representando um peso para a sociedade, ou reconhecer nossos desacertos e preparar-nos convenientemente para ser daqueles que constroem e enobrecem a humanidade. Certamente a segunda hipótese. Helena pediu para falar e, atendida, propiciou-nos valiosa lição. Encarnada, tive uma deficiência mental. Meu cérebro não funcionava normalmente. Doenças foram várias e a medicina tinha muitas explicações. Tomei muitos medicamentos. Desencarnei após sofrer muito. Que fiz para ter vivido assim? Este fato veio a me incomodar, depois de eu ter melhorado no hospital desta colônia. As lembranças do passado vieram facilmente à minha mente. Entretanto, quando encarnada, também as tinha, e não as entendia, e elas vinham como sensações desagradáveis a me incomodar. Meus erros foram muitos e me marcaram profundamente as recordações que me vinham ao cérebro, de forma difusa, levando-me a perturbar ainda mais. Não quero e não vou falar dos erros do passado. Contarei a vocês a minha vida como doente mental, sem generalizar, só narrando minha experiência particular. Reencarnei por afinidade, numa família de classe média, tendo assim assistência material e também afetiva. Desde criança já considerada estranha e esquisita. Quando entrava em crise, falava coisas desconexas, afirmando ser outra pessoa com outro nome, alguém desconhecido. Sentia-me realmente assim, duas personalidades. Na adolescência, piorei muito e fui internada em hospitais, onde sofria bastante com a separação dos meus e com os medicamentos. Em algumas vezes agia como sendo uma pessoa, em outras agia diferente. Havia também períodos de melhora, quando conseguia reconhecer ser ora doente, ora normal. Queria me curar, pois envergonhava-me dos vexames que causava, me irritava e sofria com as chacotas e risos dos outros. Aborrecia-me dizer coisas tolas, ser ridícula. Não era agressiva, a não ser quando me irritava. Aí eu xingava as pessoas. Sendo católica, ia sempre à igreja. Quando estava calma, se me via nervosa, minha mãe não me deixava ir, porque não parava quieta, incomodando as pessoas. Gostava de ver Nossa Senhora Aparecida, a quem chamava de Parecidinha. Não rezava de forma decorada, e minha contemplação representava minha oração. Familiares e conhecidos, para me chatear, mexer comigo, diziam que ia bater na imagem de Nossa Senhora. Então eu chorava desesperada e só parava quando me garantia que não bateriam na minha santinha. Fugia muito de casa para passear pelas ruas, andando de um lado a outro, e quando me cansava, voltava para casa. Dei muitos vexames e sofri por isso, porque não queria ser daquele jeito. Para meu orgulho, era um enorme ridículo. Aprendi muito, só que desencarnei doente, com muitas dores, e nessa ocasião, uma equipe que trabalhava em nome de Maria veio me socorrer. Sarei após um bom e longo tempo de tratamento espiritual, neste hospital da colônia. E digo-lhes que agora também perdi o orgulho, que foi minha pior doença. Completei com a explicação. Quando o desequilíbrio mental é muito grande, pode-se perder a capacidade de ser uma pessoa sadia. A recuperação só se faz com o auxílio de outros espíritos, através de reencarnações, ocasiões em que se recebe novo cérebro,
mas que pode novamente ser danificado enquanto persistir a causa. O reequilíbrio vem pouco a pouco como água limpa em caixa suja, que renovada acaba por limpar todo o ambiente. E é pela bondade de Deus, concedendo-nos a reencarnação, que acontece a recuperação. Muitas são as causas que levam os encarnados a terem doenças mentais, e suas sensações diferem de uma pessoa a outra. Tenho escutado muitas narrativas diferentes de pessoas que encarnadas tiveram deficiências mentais. Não existem duas experiências iguais, e normalmente são recuperações difíceis pela dor, quando se poderia muito bem tê-las feito pelo amor. Temos para meditar a narrativa de Helena, lembrando que não devemos ironizar o doente, porque poderia sermos nós a passar por essa experiência de recuperação. Não tendo mais comentários, a aula terminou, com muito proveito para todos. Capítulo 4. Amor e desapego. Paula tudo escutava e ficava pensativa. Não tinha muito tempo de desencarnada. Saindo de suas reflexões, indagou: será que um dia irei gostar da vida de desencarnada? Sinto muita falta de tudo que era meu. Carlos Alberto demonstrou vontade de responder à colega, e notando isso, dei-lhe permissão para falar. Paula, também já me senti assim. Fiquei revoltada ao desencarnar. Não aceitava, pois fui tirado da vida física cheio de vitalidade, sonhos, planos. Estava casado e com 2 filhinhas para criar. Pensei muito, por que eu? Com tantos querendo morrer e continuando encarnados, e eu que gostava tanto da vida física, desencarnei. Minha avó, com muita paciência, tentava me confortar. Dizia-me sempre: Carlos Alberto, aqui você não terá a competição de um trabalho estafante. Não ficará doente, não sentirá frio ou calor. A vida aqui é tão boa. Gosto do trabalho competitivo, aprecio a luta pela sobrevivência. Gosto do frio e nada mais agradável que sentir calor. E ainda as doencinhas quebram a rotina, respondia. Com o tempo, acabei conformado com o inevitável. Após muitos anos, entendi o porquê de ter me sentido deste modo. Foi por não estar preparado e não ter informações verdadeiras da desencarnação. Amava muito e de forma incorreta a vida material. Para entender a vida espiritual, e quando me tornei útil, é o que passei a amar a vida, sem me importar se estava encarnado ou desencarnado. Paula, por que você não aprende a amar? Todas as etapas de nossas existências no plano físico ou espiritual nos são úteis. Achei muito válida a opinião de Carlos Alberto. Falei a Paula, querendo ajudá-la, como também para elucidar a turma sobre a questão de interesses de todos, e que não estava no plano de aula. Paula, tenho notado que você se queixa muito. Agia assim quando encarnada? Acho que sim, tinha reumatismo e a me incomodava muito. Morava com meu filho e não me dava bem com a nora. Paula, interrompi. Muitos de nós costumamos reclamar por não aceitar o que temos e o que somos. Quando encarnada, você se queixava de muitas coisas e não mudou ao desencarnar. Ninguém muda de imediato. Para nos transformarmos, necessitamos de muita compreensão. Temos sempre muitas possibilidades de ser felizes, só que quase sempre não as percebemos. Às vezes, prefere-se desejar algo que não as tem na ilusão de ser ou ter. Consideramos estar nos atos extremos ou em terceiros a nossa tão falada felicidade. E na maioria das vezes, ao conseguir o que almejamos, a euforia passa logo e voltamos a desejar outras coisas. Todavia, a tão sonhada felicidade está dentro de nós, não importando onde vivemos e o que fazemos. Os atos extremos
Os atos externos não devem influir em nossa paz interior. Muitos pensam que só serão felizes desencarnados. Outros que só a vida física lhes trará alegria. Ao colocar fatos externos como condições para sermos felizes, não seremos. E também não devemos esperar que outros resolvam para nós a dificuldade. Enquanto não solucionarmos nossos conflitos de ter e ser, permaneceremos insatisfeitos em qualquer lugar. A felicidade duradoura está na paz conquistada, na harmonia, no equilíbrio, na alegria de ser útil, no bem e ao caminhar para o progresso. Creio, Paula, que irá gostar da vida aqui, quando sua felicidade não depender das coisas ou de pessoas. Não esperar recompensas, retorno, não exigir nada, quando você amar a si mesma, a vida e todos as que rodeiam. Patrícia, por que não falamos um pouco sobre o amor? Disse Heloísa, sobre o amor e o desapego. O assunto era deveras fascinante. Tentei elucidar a turma. Amar de forma egoísta, todos os seres humanos o fazem, nem que seja a si mesmo. Mas o amor de forma verdadeira, sem egoísmo e posse, é o que demonstra que aprendemos. Ao amar verdadeiramente, anulamos erros e irradiamos alegria em nossa volta. Amar é desapegar-se dos seres que amamos. Não é fácil. Os encarnados no aprendizado para se desprender do que lhe é caro chegam a ter sensações de dor, porque sentem sufocada sua ilusão de ter. É necessário amar tudo, mas sabendo que isso nos é emprestado. Por quem? Pelo nosso Criador. Lembremos com o objeto emprestado, cuidado dobrado. Sim, realmente o que temos nos é emprestado, já que não somos donos das coisas materiais, não possuímos nada. Nosso amor pelas coisas deve ser sensato, para usar o que nos é permitido, sem abusar. E também dar valor à casa que nos serve de lar, às roupas que vestem o corpo, ao local em que trabalhamos, onde recebemos o necessário para o sustento material. Enfim, a todos os objetos que nos são úteis. Porém, teremos um dia que deixar isso para os outros, e que os deixamos da melhor forma possível, a fim de que eles possam desfrutar dos objetos emprestados, tanto quanto nós. Até o corpo físico temos que devolver à natureza, e essa devolução, como é difícil para muitos. Até aí parece fácil, embora saibamos que muitos possuídos pelo desejo de ter se esquecem deste fato e se apegam a coisas, objetos, julgando ser deles. Mas, quando desencarnam, não querem deixá-los e aí eles ficam presos. Há uma parte mais difícil, que é o amor entre nossos entes queridos sem apego. Quase sempre nos julgamos insubstituíveis junto daqueles que amamos, pensando amá-los mais que ninguém e ser indispensáveis na vida deles. Apegamo-nos assim às pessoas, esquecendo que elas também são amadas por Deus e que somos companheiros de viagem, cabendo a cada um caminhar com seus próprios passos. E ainda muitas vezes nessas caminhadas somos levados a nos distanciar um do outro, embora afetos sinceros não se separam. Podem estar ausentes, não separados. Deixar que nossos afetos sigam sozinhos sem nós é algo que devemos entender. É o desapego. Ao desencarnar, ausentamo-nos do convívio de nossos entes queridos. E não nos entendermos isso, consideramos essa ausência como separação definitiva. É preciso aprender a amar com desapego, ampliar o número de nossos afetos, sem a ilusão da posse. Se formos chamados a nos ausentar pela desencarnação, continuaremos a valorizá-los,
Respeitando-os, ajudando-os, estaremos no caminho do desapego e continuaremos a amá-los da mesma forma. Terminei de falar e lembrei-me de Luís, de sua história que poderia bem ilustrar esse assunto. Convidei-o a falar de si para toda a classe, sabendo que sua narrativa seria importante para todos nós. Luís começou a falar. Minha vida transcorria com normalidade. Minha família e eu vivíamos numa propriedade rural, onde ganhávamos o pão com trabalho honesto. Apesar de muitas dificuldades, éramos felizes, pois aprendemos com os nossos pais a trabalhar e a confiar em Deus. Estava com 50 anos ao desencarnar. Quando me dei conta sem saber quanto tempo havia passado, vi-me num ambiente agradável e fraterno. Passados uns dias, senti lá no fundo preocupação com a minha família, e isso aumentava a cada instante. Quando o médico que nos atendia chegou para a visita diária, externei minhas preocupações que se transformavam numa grande angústia, quase insuportável. Com muita atenção e carinho, esclareceu-me que eu havia morrido, desencarnado, e que estava num poço de socorro, salientando que aquilo era a percepção psíquica do estado material e mental por que passava minha família. Eu sentia daquele modo porque era como se viesse cada um dos pensamentos e angústias de minha esposa, companheira e de meus filhos. Explicou-me também que todo sentimento era forte em relação a uma ou mais pessoas, que nos une mentalmente a elas, e que estamos ligados pelo amor ou pelo ódio. Eu estava ligado aos meus pelo afeto. Ensinou-me também que eu não podia no momento fazer nada por eles, a não ser orar, pedindo a Deus que lhes concedesse paz, amor, harmonia e aceitação do ocorrido. Pois a morte de um ente querido é quase sempre muito dolorida. É um fato que irá acontecer com todas as famílias, e não por estarmos sendo punidos, mas sim por circunstâncias naturais do ciclo da vida. E para que haja vida, é necessário o nascimento e a morte. Deveríamos aceitar o fato assim como ele é, não como queríamos que fosse. Aquele ensino dirigido a mim com palavras tão carinhosas não foi suficiente para aplacar minha angústia e preocupações, que aumentaram por saber que estava morto, desencarnado. Minha decepção e frustração eram terríveis, pois fora durante toda a vida física muito religioso e temente a Deus. Obedecia sem questionar, como lei a catequese de minha religião, acreditava nas palavras daquele que se dizia digno da possibilidade de doar bens divinos. E agora? Pensava aflito. Estava morto e não estava no céu, em paraíso nenhum. Não vira Jesus Cristo, mas ponderava para mim mesmo. Estava sendo bem tratado num local muito limpo e com carinho. O enfermeiro de plantão, Antônio, do qual me tornei amigo, dava-me toda assistência e nada me faltava. Mas tudo aquilo não foi suficiente para aplacar minha decepção e desejo de estar juntos dos meus. Pensei muito, encontrei aqui tudo muito diferente do que imaginava. Mas, se existisse céu como acreditava, as pessoas que fossem para lá teriam que ser felizes, para perder a individualidade. Porque para mim, nenhum lugar seria o paraíso, separado dos meus. Achava que tudo que desfrutei quando encarnado eram posses minhas, casa, sítio, família. Os bens materiais adquiri-os com trabalho honesto, mas eles não me importavam, ainda mais que os deixei para os que amava. Chamei o enfermeiro e perguntei se podia falar com o responsável por aquele hospital. Logo ele voltou com a resposta, que como eu estava bem, iria ter alta no dia seguinte, e nesta ocasião o diretor falaria comigo. Não consigo descrever como senti lento o tempo que esperei até o momento de minha liberação do hospital.
O que agravou bastante meu estado emocional foi o conflito de pensamentos, a preocupação com a família. Eu estava morto, sem estar preparado para o mundo que encontrei. Não sabia onde me encontrava, nem o que iria fazer da vida. Senti os familiares em dificuldade e não tinha mais o meu corpo físico. Como ajudá-los? Foi em meio a todo esse conflito de perguntas sem respostas que chegou Antônio, com roupas novas para mim, pedindo que me trocasse, pois o diretor do hospital estava à minha espera para a entrevista tão desejada. Aquelas palavras caíram como bomba em cima de mim, pois até então eu estava sendo bem atendido. As minhas dificuldades eram somente os conflitos dos meus pensamentos. Depois dessa entrevista, seria liberado. E para onde iria? Iria fazer o quê? O que o morto faz? Onde realmente estava? Foi com uma sensação indescritível de desamparo que me pus a caminho com Antônio. Mas qual não foi minha surpresa quando fui recebido pelo diretor? Se me sentia desamparado por Deus, ao ver aquela pessoa bondosa e atenciosa, senti logo o amor emanava dele. O mal estava desaparecido à medida que conversávamos, chegando a ponto de não me sentir mais decepcionado por não me encontrar com Jesus Cristo, pois encontrava ali um representante dele. Com muito amor, o diretor foi me explicando tudo e delineando a minha recente maneira de viver. Com nova acomodação e afazeres, passando um tempo, acostumei, assumi a nova vida e gostei muito do local em que vivia. Era deveras bom, local de muita harmonia e fraternidade. Mas continuava a sentir minha família em dificuldades. Explicaram-me que em breve minha família se acomodaria em nova situação. Com o passar do tempo, sentia minha companheira mais conformada com a falta. Porém, ela estava angustiada e o motivo não era minha desencarnação, mas uma de minhas filhas. Como eu não estava suportando senti-los com dificuldade, comecei a ter remorso, que aos poucos foi aumentando. Que esposo, que pai fora eu! Enquanto eles sofriam, eu vivia num lugar extraordinariamente bom. Fui falar com meu superior e confessei minhas preocupações. Ouvi dele conselhos e explicações, pois eu não tinha conhecimentos suficientes para ajudá-los. Mas apesar de todas as recomendações, não mudei de atitude. Achei que se nada pudesse fazer por eles, iria sofrer junto. Não queria ter aquela vida maravilhosa e saber que eles sofriam. Seria solidário com eles se chorassem, queria abraçá-los. E chorar também se eram perseguidos, que me perseguissem. Se machucados, que sentisse a dor de suas feridas. Pedi, insisti para voltar ao lar. Diante de minha atitude, meu superior autorizou a volta. Nossos desejos são sempre respeitados. Quis voltar e o fiz. Apesar das explicações e recomendações, pensei estar preparado, mas não estava. As dificuldades foram muito maiores do que esperava. Chegando em casa, deparei com 2 mal encarados, espíritos perturbados na maldade. Ao me verem, perguntaram-me se viera ver os familiares que sofrerem. Eles obsediavam uma de minhas filhas, estava prejudicando, infernizando toda a nossa família. Quis impor a minha autoridade, pois era o chefe daquele lar, dono daquela propriedade. Quis expulsá-los, porém eles se recusaram a sair. Isto me levou a ficar nervoso, e era só eles que precisavam para que eu me perturbasse. Ao contato com a vibração ambiente, senti primeiro uma violenta dor de cabeça e logo em seguida uma agonia, como se estivesse desencarnado naquele instante. Perturbei-me por algum tempo, mas não sei precisar quanto, e esse meu estado só piorou a situação dos meus.
Voltei ao equilíbrio depois, numa reunião espírita, onde me senti unido a uma pessoa, havendo outra conversando comigo, explicando-me que eu precisava de auxílio e que Deus, através de seus enviados, estava me socorrendo. Preciso ajudar os meus, respondi. Para auxiliar é preciso ter condições, esclareceu o orientador encarnado desta reunião. Não se preocupe, os seus também estão sendo atendidos, e assim também os agressores de sua família. Se não quiser ter inimigos, é necessário torná-los amigos. Estamos providenciando para que isso seja um fato. Senti-me melhor, e o orientador me convidou. Amigo, queira o socorro oferecido. Vá viver uma vida digna de um desencarnado. Será que é esse tipo de vida que seus familiares desejam para você? Não, falei. Eles me querem bem. Pensam que estou no céu e que sou feliz. Por que você não faz o que eles querem? Por que não aprender a amar com desapego? O amigo não está esquecendo que eles, assim como você, são filhos de Deus? Se você foi chamado a viver do outro modo, é porque findou o seu tempo como encarnado. E não será egoísmo a felicidade que se desfruta numa casa de auxílio no plano espiritual. Se a um conseguiu por merecimento e afinidade, faça o que tem que ser feito. No momento é viver num abrigo para desencarnados, estudar, trabalhar, sendo útil como fez quando encarnado. Vai, amigo, fazer o que lhe é devido. Não se envergonhe de ser feliz, porque ao estarmos bem, irradiamos alegria que beneficiarão a todos. Mais tarde, na colônia, já adaptado, é que vim saber que minha outra filha namorava o filho de um senhor dirigente de um centro espírita. O rapaz, vendo o que acontecia em minha casa, pediu ajuda ao seu genitor, e esse auxílio não se fez demorar. Naquela ocasião, fomos todos orientados no centro. Os dois espíritos que o atormentavam e eu, com o nosso afastamento, a situação melhorou muito. Minha esposa pensou ter alcançado uma graça que pedira a uma santa e a uma senhora desencarnada da cidade, tida como milagreira por ter sido boa quando encarnada. Soube mais tarde que essa senhora não pôde na época ajudá-los. Meus familiares nem ficaram sabendo que receberam tanto de desconhecidos de um centro espírita. Hoje estou bem. Visito-os sempre e tento ajudá-los dentro dos meus limites. Uma família grande sempre tem problemas, mas não me desespero quando não tenho como auxiliá-los. Luiz deu por fim dada a sua narrativa, deixando-nos silenciosos. Talvez porque todos nós já tivéssemos passado por problemas parecidos. Estávamos dispostos a aprender a amar sem apego. Após a aula, meditei sobre o assunto. Muitos encarnados me têm pedido ajuda, talvez por acharem que eu possuo muito, ou pelo que escrevo através dos livros. Porém, nada sou, pouco posso. Esforço-me, isso sim, para aprender e trabalhar, pois almejo caminhar no bem, rumo ao progresso. Devido às minhas tarefas, não posso atender a esses pedidos, porém, eles não ficam sem resposta. A personalidade aqui não é cultuada. Os bons espíritos atendem em nome da fé, da sinceridade, sem se importar de quem vem o pedido. Muitos que os encarnados nem conhecem são ativos no plano espiritual e atendem essas solicitações. Constituem-se em obreiros samaritanos, humildes, trabalhadores de centros espíritas, desencarnados e amigos protetores dos que pedem. Fazem por amor, apenas pelo prazer de servir. Deve-se pedir a Deus e a Jesus, ao anjo protetor, que os bons desencarnados atendam e ajudem no que seja possível. Concluí meus pensamentos com a certeza de que muito o amo
e que minha família aumenta constantemente, pois quero amar toda a humanidade. Mas tenho pelos meus imenso e infinito carinho, só que com desapego. Amo-os sem posse. É o que todos nós deveríamos fazer. Amar com desapego. Capítulo 5. Um pedido diferente. Ao sair da classe, fui informada que havia uma visita para mim e me aguardava no jardim em frente à escola. Ao aproximar-me do local, veio ao meu encontro uma moça extremamente agradável. Patrícia, sou Elisa, gostaria de conversar com você. Oi, Elisa, como está? Sentemos aqui. Convidei-a e nos acomodamos num banco embaixo de uma frondosa árvore. Minha recém-conhecida falou de modo delicado. Patrícia, vim lhe pedir uma ajuda muito especial. Na casa do escritor, me informaram que a acharia aqui. Antes, porém, fui procurá-la num centro espírita, em que disseram-me que você se manifestava. E lá me decepcionei, porque a manifestante não era você. Sorri compreendendo. Elisa, isso tem ocorrido. Gosto dos centros espíritas e muito mais ainda da doutrina que já abraçara quando encarnada. Após meus estudos de reconhecimento do plano espiritual, só fui a alguns centros espíritas para conhecer e estudar, e não tenho visitado mais. Quando vou à Terra, apenas vejo meus familiares, e quando dá, visito somente o centro espírita e que meus familiares frequentam, para estar com eles e rever amigos. Isto porque optei por estudar e trabalhar com desencarnados em colônias. Pensei que você estivesse ditando mensagens para outros médiuns, falou Elisa. Tudo o que faço e o que farei é com muito amor, repliquei. Não é meu trabalho desenvolver médiuns, pois é tarefa que exige muito preparo e paciência. Também não tenho como incumbência ser protetora de ninguém, nem escrevo por outros médiuns, a não ser por minha tia Vera. Isto porque nós duas nos rearamos durante anos, quando estávamos desencarnadas para este trabalho. Reencarnamos e tivemos na vida física uma grande afinidade. Conseguia transmitir a ela o que pensava. Após programar nosso trabalho, nós o executamos com dedicação para que saia o melhor possível. Tenho recebido muitas manifestações de carinho por esses livros e meu afeto por todos é sincero e profundo. Gostaria de estar perto daqueles que desejam minha presença, mas é impossível porque meu trabalho é nas colônias e não tenho condições de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Você vai visitar muito seus pais? Comunica-se no centro espírita que eles frequentam? Estou com eles sempre que me é possível. Meus familiares e eu somos espíritos afins, unidos por um afeto puro e desinteressado. Na reunião que eles frequentam, não se valoriza o nome do comunicante, mas sim o bem que sua presença ou comunicação proporciona aos que estão presentes, sejam encarnados ou desencarnados. Quem organiza a parte espiritual é o nosso grande amigo Arthur e seus colaboradores, que são uma quantidade enorme, de Josés, Anas, Joaquins, Marias, Antônios e muitos outros nomes comuns, esquecidos dos homens, mas conhecidos de Deus. Meu pai nunca me invocou, nem dei comunicação de forma espontânea. Reconheço que nessas reuniões sou aprendiz e que meu pai encarnado sabe muito mais do que eu. E quando lá vou, o faço para escutar e aprender. Mas você veio pedir ajuda? De que se trata? Sei que os trabalhadores da colônia Casa do Escritor têm atendido em seu nome inúmeras pessoas. Estou ciente também que ao pedirmos nem sempre seremos atendidos por quem fizemos as rogativas, pois muitas vezes são outros espíritos que nos socorrem. Entretanto, me foi permitido vir até você.
Moro na colônia Perseverança. Trabalho como enfermeira em um dos hospitais, mas estou de licença para cuidar de um assunto particular. Porém, analisando bem o problema que quero resolver, compreendi que não tenho como fazê-lo sozinha. Conversei com um socorrista do Umbral e ele me informou que para esse tipo de trabalho seria aconselhável pedir ajuda a um centro espírita, a uma pessoa que possua preparo especializado para a tarefa. Ouvi surpresa ele me dizer que seu pai poderia me ajudar. Em vez de ir logo ao centro espírita onde ele trabalha, vim primeiro até você. Se considerar conveniente e me encaminhar a eles, o grupo do qual seu pai faz parte certamente me ajudará. Certamente, respondi rindo. O que não fazem os pais pelos filhos? Você pensou bem? Achando que me deveria mais explicações. E Elisa continuou a falar. Fui quando encarnada muito doente. Logo que desencarnei, socorreram-me. Recuperei-me rápido e gostei da nova vida e da colônia para onde fui levada. Era ainda jovem e 23 anos eu deixei a terra e meus pais e meus irmãos, que muito me amam e me ajudavam com suas orações. Estava contente, estudava, trabalhava. Foi então que algo começou a me inquietar. De vez que sentia grande necessidade de recordar a minha encarnação anterior, por certo ligada a acontecimentos que talvez tivesse que solucionar. Por isso sentia muita vontade de lembrar. Fui então procurar ajuda no departamento próprio e pedi para recordar meu passado. Estudando meu pedido, o pessoal especializado me atendeu e pude recordar. Compreendi que minha preocupação era com o espírito, a quem sou muito ligada, pois inquietava-me por ele, só que não sabia onde estava e quis encontrá-lo. Após algumas pesquisas, tomei conhecimento de que Walter está desencarnado em um local no Umbral. Sinto culpa por ele ter caído no erro, estou triste por ele estar lá. Elisa enxugou as lágrimas, aquietando-se por alguns segundos. Respeitei seu silêncio. Aguardei e ela continuou. Walter está no Umbral, numa fortaleza, e o chefe do local é muito perigoso. Ele pediu ajuda? Indaguei. Não tem condições para isso. Se tivesse pedido um socorrista, já o teria tirado de lá. Ele está muito iludido, completamente perturbado. Sofre, esquece do Pai Maior e julga-se também esquecido. Socorrer alguém sem que ele queira é difícil, falei. É por isso que venho pedir ajuda para você. Se o tirarmos de lá e o levarmos ao centro espírita para receber orientação através de um médium de incorporação, ele irá querer o socorro, falou Elisa. Elisa, por que Walter está perturbado? Resgate, Patrícia, mas também pelos tóxicos. Sei que é uma ajuda difícil. Drogados dão muito trabalho, ainda mais os que não querem socorro. Mas eu amo tanto. Seus olhos meigos encheram-se novamente de lágrimas. Sorri animando-a e pedi. Conte-me tudo. Sabendo onde Walter estava, fui à colônia que aquela região do Umbral está vinculada. Pedi a eles informações, inclusive por vídeos, para conhecer o lugar. Entristeci-me mais ainda. O local era horrível. Chama-se Túnel Negro e consiste numa construção que tem só um portão de entrada. O chefe deste lugar chama-se Natan e, juntamente com outros desencarnados afins, ou seja, um bando, fazem experiências com os toxicômanos, desencarnados que vão lá. Muitos ali sofrem horrores. Indaguei aos instrutores como faria para libertá-lo, e eles me disseram que no ambiente trevoso daquela espécie seria necessário algum espírito ou espíritos que tivessem conhecimento em manipular forças primárias. E o encarnado faria com mais facilidade, pois os desencarnados, mesmo sendo bons, teriam limitações,
já que não mais possuem vibrações primárias. Também não bastaria só tirá-lo daquele lugar ruim, porque liberto não se poderia trazê-lo para um socorro que não quer, por estar revoltado e abobalhado. Não poderia deixá-lo vagando pelo umbral, porque seria novamente enturmado aos seus afins, que talvez ficasse em condições piores, ou então cairia em outras armadilhas que só lhe trariam sofrimentos. E poderia também vagar entre os encarnados de sua mesma espécie, prejudicando-os ainda mais. Para ajudá-lo e querer regenerar-se, aconselharam-me que teria que orientá-lo, fazendo com que entendesse que estava errado, mas que no estado em que se encontra não iria me escutar. Tendo o choque da incorporação, receberá do médium e dos orientadores encarnados e desencarnados, que sustentam a reunião, o equilíbrio das energias psíquicas que ele necessita. Receberá mais se o médium for equilibrado e compreenderá seu estado desencarnado. Também recebendo uma boa orientação, irá querer o socorro e assim o ajudarei. E como vê, seu pai se encaixa bem na ajuda de que eu preciso. Fez uma pausa e continuou. Walter desencarnou ainda jovem, completamente dominado pelo tóxico. Foi assassinado após uma briga com outro companheiro de vício e está perturbado, que nem sabe o que lhe aconteceu. Patrícia, você poderia pedir por mim este favor a seu pai? O chefe não irá gostar se o tirarmos de lá, eu disse. Não irá gostar, Elisa respondeu preocupada. E você e eu não podemos, expliquei. Não temos conhecimentos e nem sabemos como abordar esse chefe e seus seguidores. Para enfrentar desencarnados trevosos, não basta só ser bom. É preciso saber como manipular o elemento primário que compõe a estrutura física da Terra. Essa força é uma só e os bons a usam para o bem. Porém, os maus podem dominar, destruir e se impor. Esse chefe possui tais conhecimentos, é inteligente e assim precisamos de alguém que o enfrente à altura. Vou levá-lo até meu pai. Certamente ele e seus companheiros desencarnados poderão orientá-la. Meu pai, antes de reencarnar, trabalhou muitos anos como socorrista no umbral e conhece a região muito bem. Esclarecidos normalmente não as possuem, pois estão mais voltados para o plano espiritual, mas podem comandar os que as têm. Elisa se referiu a quem lhe deu informações, a ela e a mim, já contando com minha ajuda. Para auxiliar espíritos trevosos é necessário saber, e nós duas não havíamos aprendido. E quem manipulava as forças primárias são os que já se libertaram dos condicionamentos do mundo físico, pois a natureza obedece suas ordens. Meu pai, agora encarnado, vai muito lá prestar socorro, quando está desligado do corpo físico pelo sono. Com certeza irá conosco tirar seu ente querido. Como a equipe que trabalha no centro espírita também é laboriosa e dedicada, ela poderá nos acompanhar e ajudar nesse socorro. Patrícia, foi difícil para mim entender que o encarnado tem condições de ajudar a desencarnados que necessitam. Antes pensava que os encarnados só poderiam ajudar em reuniões de desobsessões no centro espírita. Achava que só os desencarnados pudessem ir ao umbral. Claro que não, respondi. Muitos desencarnados trabalham socorrendo e ajudando. Como também muitos encarnados desligados do corpo físico pelo sono vão ao umbral e às suas cidades, para confabular com espíritos afins suas maldades, brigas, vinganças, e também vão muito às suas festas. Os socorristas não têm medo? Perguntou Elisa, se assustando. Não, todos nós, não importando onde estamos vivendo, num corpo físico ou não, quando queremos e sabemos, somos muito úteis no trabalho de socorro.
Aqueles que sabem devem fazê-lo, pois lá temos muitas oportunidades de praticar o bem. Quem sabe é porque aprendeu, e os conhecimentos são tesouros adquiridos. Não é certo pensar que só os desencarnados têm como ajudar no campo espiritual. Muitos encarnados também o têm e o fazem. Devemos pensar que os desencarnados de hoje ajudam com eficiência, serão os encarnados de amanhã. E dos que estão no plano físico, muitos foram os que socorreram com êxito anteriormente. Meu pai nessa encarnação é um homem comum, com todos os problemas de uma pessoa vinculada às necessidades da vida física, mas também trabalha na espiritualidade. Vai muito ao umbral, embora seu tempo seja limitado pelo corpo físico. Ele é conhecido pelos maus na região umbralina onde trabalha como feiticeiro. Talvez porque durante centenas de anos trabalhou no umbral, onde adquiriu muitos conhecimentos. Patrícia, Natan, o chefe do túnel negro, é rancoroso. Conosco não poderá fazer nada, por estarmos fora do espaço de sua ira. Mas e seu pai? Certamente esse chefe do mal ficará sabendo que foi o Sr. José Carlos quem nos ajudou. Estando no seu pai encarnado, Natan poderá atingi-lo. Meu pai ama de forma especial esses desencarnados que temporariamente estão no caminho do mal. E quanto mais espíritos trevosos o pressionam, mais ele se lembra do passado, aperfeiçoando-se pouco a pouco na forma de lidar e ajudar. Com ele trabalha uma equipe de desencarnados afins, que lhe darão suporte. São companheiros de trabalho e tenho certeza de que a ajuda será bem maior do que você pensa. Elisa sorriu esperançosa, mas, por ter que voltar aos meus afazeres, despedimo-nos. Nessa época em que trabalhava na colônia Vida Nova, tinha muito tempo livre e fui com ela aventurar-me na ajuda, que para mim constituiu um trabalho diferente. No horário marcado, encontrei-me com Elisa e volitamos até meu lar terreno. Lá é sempre o lugar onde somos amados e eu me sinto muito amada. Ali era minha ex-casa terrena, mas sempre meu lar. Na sala chamei por meu pai, e ele, desprendido do corpo físico, dizer tanto com os que sofrem como que os que se perderam no caminho do erro. Senhor José Carlos, Elisa falou novamente com sinceridade. Natan é o chefe, é mau mas é nosso irmão, respondeu meu pai. Amanhã estejam aqui neste horário. Despedimo-nos de meu pai e na colônia despedi-me de Elisa, pois tinha uma reunião na escola. Combinamos de nos encontrar logo de manhã para irmos ao umbral. Chegaríamos às proximidades do túnel negro para obter informações e conhecer o local. Ainda bem que vamos durante o dia, exclamou Elisa. Respondi rindo, mas à noite voltaremos. Fui à reunião onde os instrutores do curso trocaram ideias sobre os resultados obtidos. Essas trocas de informações são muito úteis e os instrutores aproveitam muito. Depois fui ao orientador geral da colônia Vida Nova, onde eu estava temporariamente trabalhando, e pedi autorização para fazer outro trabalho. Nos horários de folga, no que fui autorizada, este outro trabalho seria a ajuda prometida a Elisa. O orientador geral de que falei é o responsável pela colônia. É tratado com muitas outras qualificações, tais como governador, instrutor, etc. Trabalhando por pouco tempo ou por períodos indeterminados em um lugar, deve-se seguir as normas da casa. E tudo o que for fazer além do programado deve ser comunicado ou pedir permissão. No dia seguinte, encontrei-me com Elisa e partimos para a tarefa.